boa tarde. Gostaria de agradecer o convite para participar dessa mesa, embora a Carla e também o Matias, embora nós em Uberlândia temos participado da organização geral que permitiu a vida do Jaime, toda essa parte desse seminário que acontece ontem, hoje e segunda-feira é de organização dos dois. Agradecer também, é importante no meu caso, ao programa do IPEA, cujo título é Cátedras do Desenvolvimento, que permitiu que eu fizesse a pesquisa sobre o Rui Mauro Marini. O meu interesse por Rui Mauro Marini é bem diferente, talvez, da grande maioria de vocês, né? E diferente daquele que foi expresso ontem de uma maneira emocionante pela Vânia Bambirra, né? que são as razões do Marini revolucionário, um militante em que toda a produção teórica estava a serviço da ação política. Isso foi muito bem colocado. Eu não cheguei aí assim. Eu sou formado na última parte da minha formação, né, na Escola de Campinas, e eu cheguei, interessante, eu cheguei ao Marini pelas insuficiências que eu vejo na leitura da chamada Escola de Campinas. Então cheguei no Marini por razões teóricas, né? E, é claro, para aqueles que conhecem, a Escola de Campinas, junto talvez com a Escola Cepalina, a própria Maria da Conceição Tavares, que é o principal expoente dessa escola, ela foi em si uma cepalina que rompe com o pensamento do CEPAL nos anos 70 ao constituir a Escola de Campinas. E faz isso, assim como o grupo de origem da teoria marxista da dependência fez, através de uma divisão do trabalho. Então, em Campinas há aqueles autores que desenvolvem os aspectos relacionados à dinâmica, aqueles que discutem o Marx, como é o caso do Beluso, e em função dessa minha formação, eu cheguei ao Marini porque a Escola de Campinas não há qualquer tratamento, né, das relações sociais, não há politização de leitura. Então, a insuficiência muito séria dessa escola. Eu não tenho tempo para falar com vocês sobre isso, isso seria uma preocupação interessante, né, e eu acho que é um debate também que suscita interesse, mas dizer antes de entrar no ponto que eu, nesse projeto Cátedras do IPEA, eu organizei um livro cujo título é Superexploração e Capitalismo Dependente. É um livro que está, como disse o Marcelo, na linha de produção e conta com capítulos de todos esses que estão aqui presentes, né? E esse livro me permitiu um pouco aprofundar no tema da superexploração. Desde logo eu quero me posicionar em favor da leitura que fez o Jaime Osório da superexploração. Isso aí a gente vai ter um pouco condição de realizar o debate mais à frente. Mas, para mim, a superexploração, ela vai se inserir, o que eu quero trazer aqui para vocês, é um aspecto da dinâmica de acumulação e como a superexploração ela tem consequências importantes, teóricas e políticas, né? Então imaginem, pegando o que foi explicado por Jaime, né, a contradição que se apresenta no plano da produção, né, entre capital e trabalho, e essa imposição da condição de superexploração, de salários abaixo do custo de reprodução da força de trabalho, isso tem consequências dinâmicas em nível da circulação, porque essa contradição ela se apresenta também lá. E ali os trabalhadores que constituem custo de produção, né, no âmbito da produção, se traduzem em detentores de renda monetária que vão consumir os produtos produzidos no plano da produção. Bom, isso é um pouco o tema do subconsumo
que está na origem aí da discussão sobre o imperialismo no começo do século XX, né? Então, o que acontece? Se o capitalismo dependesse apenas do consumo dos trabalhadores para realizar, né, as mercadorias produzidas, nós teríamos sempre uma situação de subconsumo. Por que isso não ocorre? Porque essa insuficiência do consumo dos trabalhadores, ela é suprida em parte pelo consumo capitalista, em parte pelo consumo produtivo de mercadorias, que são, em outros termos, poderiam ser caracterizadas aqui como o investimento. Então essa condição da produção, ela vai se apresentar no plano da circulação, e o fato, né, de nos países da América Latina, né, é meu telefone, mas eu vou deixar tocar. Não sei onde está, deixa, está baixinho, né? Senão eu vou perder aqui o fio da meada. Mas então, a consequência da superexploração para o capitalismo dependente é que no plano da dinâmica, digamos, no âmbito da circulação, há exigências maiores ao capital do que aquelas que ocorrem no capitalismo desenvolvido, em que o consumo dos trabalhadores é comparativamente maior, né? Então, essas exigências colocadas para o capital no plano da circulação, elas vão exigir uma participação comparativamente maior do Estado, porque por razões históricas, né, a capacidade do capital privado de realizar os investimentos que serão necessários para que a economia dependente mantenha o seu ritmo de crescimento, essa insuficiência, ela é historicamente clara, seja no processo de transição ao capitalismo, seja no capitalismo que se produz a partir daí. Então, há uma exigência de investimentos públicos comparativamente maior do que aquela que se apresenta no plano dos países desenvolvidos. Muito bem, isso em geral. Eu não busquei elementos no Marini, quer dizer, eu não comprei a leitura do Marini, eu não me coloco como um marinista, eu me coloco como um pesquisador que tem inspiração no Marini, mas eu não sigo rigorosamente as ideias do Marini e procuro apreender aquilo que considero ele tem como a sua melhor contribuição. Portanto, eu jamais li as proposições do Marini naquele sentido que ele dizia que a superexploração e a produção da periferia cumpriam funções de diminuir o custo de reprodução da força de trabalho no centro. Essa leitura me parece assim, um aspecto menor. O importante é que a periferia cumpre funções de garantir a escala da acumulação no centro. Esse me parece um ponto mais geral e mais importante do que aquele que foi objeto da crítica, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso no seu debate nunca publicado, as posições do Marini nunca expressas nos anos 70. Né? Muito bem, ocorre que as transformações do capitalismo contemporâneo, que ocorrem, aqui estou demarcando, dos anos 70 para frente, elas vão alterar de uma maneira importante o papel do Estado. O Estado, de certa maneira, vai ser capturado pelo plano das finanças, né? Essa é um ponto que vem sendo discutido no âmbito da teoria marxista da dependência, mas é um tema ainda a ser bastante explorado. Bom, essa captura pelo Estado, né, pelo plano das finanças, que é um plano que integra de uma maneira muito mais forte as economias do que nas fases anteriores, isso vai trazer um problema dinâmico para as economias dependentes. Como eu disse, recuperando a ideia de que o Estado é comparativamente mais importante nas economias periféricas do que no centro, né, isso vai fazer com que o Estado tenha uma função particular no capitalismo dependente.
Eu não sei se vocês têm familiaridade com as contribuições do David Harvey. Eu sei que há muitas críticas aos trabalhos recentes dele e eu não estou aqui me colocando em defesa dele. Mas eu entendo que o David Harvey, no seu trabalho que chama-se O Novo Imperialismo, traz um elemento importante para entender a repercussão que a superexploração, a característica de superexploração impõe ao capitalismo independente. O que ele traz é a ideia da expoliação. A expoliação é uma condição contemporânea semelhante à acumulação primitiva. Ele teria chamado de acumulação primitiva, mas resolveu dar este outro nome para não se confundir os processos históricos. Então, o processo de expoliação que nos traz David Harvey é cumprido pela via das finanças de Estado. Então, ele diz que cabe ao Estado, né, realizar essa função semelhante à acumulação primitiva, que é transferir recursos, que são recursos públicos obtidos pela via da receita dos impostos, ao capital privado. Nós estamos assistindo um momento histórico em que isso se dá com particular intensidade. Né? De 2008 para cá, os estados nacionais do mundo vêm cumprindo essa função. E no caso da periferia, né, essa função ela é potencializada pelas razões estruturais que eu antes havia apontado. Né? Então essa condição, no caso dos países latino-americanos, poderia ser uma segunda condição de superexploração, ou uma potencialização das condições já estruturais de superexploração, porque, imaginem, sobre uma situação já superexplorada no âmbito da produção, em nível da circulação, no exercício do poder de compra, parte da sua renda, na renda do trabalho, vai ser expoliada para que o Estado cumpra suas funções. Se esse Estado tem estruturalmente uma função de apoio e de transferência de recursos ao capital privado, essa sua condição, né, contemporânea, ela se soma àquela que é já fruto do processo produtivo. Então esses dois elementos vão indicar, a meu juízo, um campo importante, né, de requalificação do processo, vou chamar de processo, de superexploração do trabalho ou da força de trabalho. Eu entendo que circunscrever esse tema apenas ao âmbito da produção, ele é insuficiente para que a gente dê conta das condições em que vivemos. Eu entendo que os baixos níveis de crescimento dos países da América Latina, com variações, é claro, de cada uma das economias, são explicados por essa relação estrutural. Pelo fato do Estado, ao invés de cumprir a sua função, né, de ao menos mitigar os problemas colocados, né, ao nível de superexploração que se coloca no âmbito da produção, na verdade esse Estado vem e potencializa essa condição. Isso para mim tem repercussões importantes. Essas repercussões precisariam, a meu juízo, ser discutidas. Elas são de um plano de discussão, claro, mais concreto, porém é um plano de discussão dos Estados nacionais. Aqui eu fecho mais uma vez com o que vem falando nesse seminário, Jaime Osório, quando ele aponta a importância dos Estados nacionais no desenvolvimento social dos países dependentes. Ele diz que esse é um elemento importante de investigação. Eu entendo que, mais do que isso, eu acho que ele concordaria com isso, trata-se de um plano essencial de investigação para os teóricos marxistas da dependência e me parece que, pelo menos do meu ponto de vista, é aí que vou me concentrar. Muito obrigado.